Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E no Jornal Brasil Atual, a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. A gente vai falar sobre a participação do ex-presidente Lula na Fiesp, que aconteceu na última terça-feira, onde o ex-presidente e candidato às eleições presidenciais deste ano falou sobre crescimento econômico, desenvolvimento social e a queda na produção industrial. Inclusive, com grande participação dos industriais, eles estavam muito interessados, mais de 300 cadeiras foram colocadas no auditório, e não é para menos, né? A situação da indústria não é nada boa, né, Fausto? Não, Rafael, a situação da indústria está bastante complicada. A situação da indústria hoje no Brasil, de certo modo, retrata a falta de política industrial, retrata esse momento de bastante instabilidade política no nosso país e que, de alguma forma, vai juntando, né, um conjunto de dificuldades que vai desde o cenário internacional, com falta de equipamentos, falta aí de vários insumos, mas também, principalmente, problemas aqui internos que, de alguma forma, estão colocando aí a indústria num cenário bastante aquém da sua necessidade. A indústria brasileira hoje já representa menos de 9% do PIB e deveria, né, ela é um setor fundamental para a gente pensar um outro tipo de desenvolvimento, para a gente poder avançar, inclusive, no número de postos de trabalho formais, na ampliação deles, na melhoria do emprego em geral. Então, a gente olha aí do ponto de vista de pensar um país mais autônomo, a questão do desenvolvimento industrial é bastante importante e eu acredito que esse foi um debate significativo ali que aconteceu, juntando um conjunto ali de empresários bastante grande, mas além disso e também principalmente colocando aí em debate os dilemas de um país que precisa se reindustrializar e que precisa encontrar novos caminhos que passam aí, né, Rafael, por um debate bastante importante, que é o debate da credibilidade, o debate da previsibilidade, o debate aí de uma estabilidade que de alguma forma a gente não tem no Brasil hoje. O principal debate, de alguma forma, que deu para se assistir ali, foi um debate de que um Brasil para crescer, um Brasil para se desenvolver econômico e socialmente no por um Brasil que respeite a democracia e por um Brasil que de alguma forma incorpore boa parte da sua população no próprio mercado consumidor, uma vez que hoje mais de 33 milhões de pessoas passam fome. Acho que esse talvez tenha sido a grande discussão que aconteceu e que de alguma forma marca inclusive o dia de hoje como um dia significativo aí de luta e defesa pela democracia. Ainda falando sobre esse encontro do ex-presidente Lula com os industriais aqui na sede da Fiesp, o ex-presidente Lula falou sobre a necessidade de revisar a chamada reforma trabalhista, que retirou muitos direitos dos trabalhadores, e ele também falou sobre responsabilidade fiscal, inclusive se dizendo indignado com essa história de falta de responsabilidade fiscal, né? Sim, acho que a discussão da reforma trabalhista é uma discussão bastante significativa, uma vez que a reforma trabalhista ela veio na direção da precarização dos trabalhadores, dos empregos, né, dos direitos trabalhistas de um lado, e de outro a gente assistiu também um enfraquecimento do movimento sindical brasileiro. A discussão de alguma forma passa por ali porque você precisa gerar novos postos de trabalho e ficou muito claro que não é esse embate ali se direitos ou empregos estão rivalizando. Ao contrário, na verdade, quando um país cresce, quando o Brasil caminha, se o Brasil caminhar na direção aí do crescimento econômico, o desenvolvimento social se articula na geração de empregos com direitos. Acho que esse é a principal discussão quando se fala de reforma trabalhista. Na outra ponta, também é importante lembrar a questão de que o movimento sindical, os trabalhadores organizados, são uma base importante da democracia. E quando você pensa, então, num novo modelo, em uma mudança de rota aí do nosso desenvolvimento, o fortalecimento do debate, o fortalecimento dos espaços democráticos de participação, a negociação coletiva como elemento central das relações de trabalho, é algo bastante importante e, por isso, se fala na mudança, na alteração aí da reforma trabalhista. Já com relação ao equilíbrio fiscal, a responsabilidade fiscal, é algo colocado, né? Ou seja, o Brasil é um país que precisa mostrar credibilidade,
precisa mostrar previsibilidade e, de alguma forma, você precisa ter esses compromissos que o Estado gaste bem e gaste no lugar certo. Eu acho que esse foi o principal debate. Foi anunciado, foi colocada a questão do fim do teto de gasto, que vem de alguma forma impedindo que o Brasil faça investimento, mas falar em fim de teto de gasto não quer dizer que você abandone o equilíbrio, que você abandone a responsabilidade do Estado para com seus cidadãos em geral e também do ponto de vista econômico e do equilíbrio aí do Estado brasileiro. E a gente precisa ressaltar também, né, Fausto, a importância dos trabalhos que são gerados pela indústria, né? Porque os salários são de melhor qualidade, isso aumenta a massa salarial e, por sua vez, dinamiza a economia, ajuda a retomada do crescimento. Sem dúvida, sem dúvida. A indústria, de certo modo, é que avança aí do ponto de vista dos principais empregos, dos empregos formais, e que, de alguma forma, são a base aí, né, de boa parte dos trabalhos que estão garantidos ali, que são estruturados, que têm direitos trabalhistas e que têm os melhores rendimentos, os melhores salários. Em meio a tudo isso, quando a gente pensa no desenvolvimento industrial, é fundamental você olhar que também é o desenvolvimento industrial que garante parte da nossa soberania econômica, uma vez que a carteira, né, de produtos que são comprados e que são exportados, né, e que são importados no Brasil faz muita diferença. Hoje o Brasil tem uma pauta de exportação essencialmente agrícola, de produto primário, agrícola e mineral, né, em contraposição a uma importação que cresce cada vez mais de produtos industrializados e que vai construindo aí uma dependência internacional do nosso país em relação aos principais bens. Quando a gente pensa também no desenvolvimento tecnológico, é bastante importante você olhar para esse momento como um momento fundamental, né? A indústria é onde normalmente você assiste a maior parte do investimento em tecnologia e desenvolvimento, ao mesmo tempo em que boa parte daquilo que é descoberto, daquilo que é pesquisado dentro das universidades ganha efetividade econômica. Então, quando a gente olha para tudo isso, pensar uma política industrial é fundamental. E aí a gente insiste, né, Rafael, para você avançar nesse reequilíbrio, nessa reorganização da indústria, nessa mudança de rota aí do nosso crescimento econômico e do nosso desenvolvimento social, tudo isso passa aí pelo respeito à democracia. Por isso, o dia de hoje é um dia bastante importante e que, inclusive, a própria Fiesp lança o seu manifesto, mas não só ela e não principalmente, mais de 300 entidades anunciam aí o apoio à democracia e que, de alguma forma, tem tudo a ver com uma política de crescimento econômico e uma política de desenvolvimento social. Pois é, eu quero reafirmar então a importância dessa carta aos brasileiras e brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, inclusive uma pauta que também é unificada entre as centrais sindicais, os representantes dos trabalhadores no Brasil e todos e todas que puderem participar, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, a partir das 5 horas, tem um ato em frente aqui ao vão livre do MASP e daqui a pouco no largo da Faculdade de Direito de São Francisco, né, aqui no centro da cidade de São Paulo, também a leitura dessa carta, a importância de todos que puderem participar desses atos em qualquer lugar do Brasil, né, Fausto? Todos participarem, porque esse é talvez um dos grandes movimentos que a gente está assistindo nesse momento da sociedade civil, o movimento apartidário, o movimento que está englobando os diferentes estratos da sociedade, os empresários, os trabalhadores, a sociedade civil em geral, e que de alguma forma estão deixando muito claro que a democracia é um valor, a democracia é um direito e que não está em negociação. Acho que esse é um momento simbólico, um momento em que a sociedade se posiciona e que, ao se posicionar, vai indicando o caminho que defende, que acredita e que vai lutar para que se mantenha, né? Ou seja, a democracia no Brasil é um valor, a democracia do Brasil ela precisa ser garantida porque, inclusive do ponto de vista do desenvolvimento econômico, das possibilidades de crescimento, das possibilidades de um projeto de um país melhor, passa pelo equilíbrio aí das forças, passa por um regime que de alguma forma garanta a liberdade, garanta a participação de todos. Acho que o debate de hoje ele é simbólico, ele é importante, ele acontece no espaço histórico, né, ali no pátio do Largo São Francisco, agora pela manhã, depois todos os movimentos vão estar, de certo modo, se pronunciando pelo Brasil para dizer que a democracia é inegociável. Então, de alguma forma, toda essa discussão que a gente vem fazendo aqui
do ponto de vista da necessidade de mudar o modelo econômico, de pensar um desenvolvimento econômico e social, passa essencialmente ali pela democracia. É por meio do diálogo, é por meio da participação de todos, é por meio do respeito às instituições que a gente vai construir um país melhor, um país diferente do que está sendo colocado aí no atual momento. Agradecer a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese. Fausto, obrigado pela tua participação, um abraço para você e a gente volta a fazer contato. Um abraço a todos, bom dia. Fausto Augusto Júnior, aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.